Glória a Deus. Deus foi louvado. Ainda falta uma parte para completar todas essas coisas bonitas que já foram faladas e cantadas aqui. Eu gostaria de convidar meu amigo Josué Jordão. Ele faz parte do grupo dos evangelistas da PL. E agora o Senhor será também abençoado com a tua palavra. Que Deus o use. Meu amigo, obrigado pelo convite. Um feliz sábado a todos. Pode ficar melhor. Feliz sábado. Todo mundo está sorridente, a maioria já está de férias, quem estuda. Alguns também já estejam de recesso do trabalho. E um dia de felicidade, o sábado do Senhor. Momento de louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus. Mas também é momento de agradecer. Mas todos nós que viemos até aqui nessa manhã de sábado, viemos porque queremos ter um encontro com Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versos 46 ao 52. Nós iremos estudar aqui uma história muito conhecida. Vocês já devem ter ouvido vários sermões aqui na igreja, músicas cantadas a respeito desse personagem. E nós vamos estudar e analisarmos juntos um pouco mais da história desse homem. Aqui fala sobre a história do cego de Jericó. Interessante porque 3 evangelhos narram essa história. Ela é narrada por Mateus e também por Lucas. Mas nem Mateus e nem Lucas, eles falam sobre o nome desse homem. Apenas eles falam sobre o cego de Jericó, nada mais. E é interessante porque quando se vai narrar ou contar uma história, existem pelo menos 2 tipos de pessoas. Há aquela que se centraliza no resultado, no acontecimento. Outros se centralizam nos detalhes, é o que nós chamamos de pessoas que são detalhistas. Elas narram tudo o que acontece, do início ao fim, sem perder nenhum detalhe. E Marcos parece ser esse tipo de pessoa que gosta e que se atém aos detalhes da história. E acompanhe na sua Bíblia, no versículo 46 em diante, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Quando nós lemos o primeiro versículo, versículo 46, nós já percebemos de cara o quanto Marcos ele é detalhista. Ele fala da passagem de Jesus ali, na cidade de Jericó, e ele diz que uma numerosa multidão acompanhava Jesus. Jesus nunca andava sozinho. Ele sempre andava na companhia dos seus 12 discípulos, mas o autor aqui, o livro de Marcos, ele fala que uma numerosa multidão acompanhava Jesus. E eu fico às vezes imaginando quais seriam os motivos para que aquelas pessoas, aquela multidão, acompanhasse Jesus por onde quer que Jesus fosse. Pelo menos eu consigo imaginar pelo menos 2 motivos para uma multidão acompanhar Jesus. Primeiro deles, a Bíblia fala que nunca houve alguém que pregasse como Jesus. A Bíblia chega a dizer que ele não pregava como os escribas, ele pregava como quem tinha autoridade. Então, quem sabe no meio daquela multidão havia pessoas que seguiam Jesus ali, porque reconheciam em Jesus um grande pregador. Seguiam a Jesus em busca, quem sabe, de ouvir os mais belos sermãos pregados por Cristo. Talvez muitos de nós tenhamos buscado ouvir a palavra de Deus e buscado mensagens bonitas.
E não tem nada de errado em, quem sabe, ir a um lugar, ir a um ambiente em busca de um bom pregador. Mas será que isso é o suficiente? No meio da multidão também que ali cercava Jesus, tinham pessoas que, quem sabe, o seguiam por outro motivo. Eles viam as curas que Jesus fazia, os milagres que ele operava, e eles viam na pessoa de Jesus um grande operador de milagres. E quem sabe estavam ali para presenciar os milagres ou até mesmo serem abençoados e receberem milagres em suas vidas. Também não tem nada de errado em você ir buscar a Deus, ir até um lugar para buscar as bênçãos e o milagre. Mas será que também isso é suficiente? E aqui, Marcos ele vai narrando essa história, e ele vai dizendo que um homem, aqui ele identifica esse homem. Como é o nome do homem? Bartimeu. E agora, além de dizer o nome desse homem, essa informação, Marcos ele fala sobre a situação daquele homem. Ele era o quê? Ele era cego. E não fosse ruim essa situação, ele ainda diz que além de cego, ele era o quê? Mendigo. Imagina, nós vivemos numa sociedade moderna, onde as pessoas que têm algumas deficiências, hoje já tem a lei de acessibilidade. Você vai no metrô, tem algumas pessoas que ajudam as pessoas com necessidades especiais. Você tem os ônibus, a condução, que tem ali o botão para você apertar na hora de parar. Mas, com tudo isso, com todas essas facilidades, será que é fácil, nos nossos dias, a vida de um cego? Claro que não. Agora, imagine isso nos tempos de Bartimeu. E fala que ele era mendigo, ele estava assentado à beira do caminho. E se ele estava assentado à beira do caminho, o que é que ele estava fazendo? Mendigando. Quem sabe esperando que uma pessoa generosa viesse ali e depositasse algum dinheiro para que ele pudesse sobreviver. Mas no versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Aqui Marcos, ele diz que ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Ele ouviu falar de Jesus. E todos nós ouvimos já falar de Jesus. Mas olha a situação interessante aqui que fala sobre Bartimeu. Ele ouviu que era Jesus o... Me ajuda aí, igreja, olha para a Bíblia ou para o texto que está aqui na tela. E ouvindo que era Jesus o... Como é que ele se põe a clamar? Me ajuda aí. Ele diz assim, ó, Jesus, filho de... Tem compaixão de mim. É interessante porque até esse ponto a Bíblia nos informa que a deficiência de Bartimeu era visual e não auditiva. Porque nesse versículo há o que parece uma aparente incoerência, porque ele escuta de uma maneira, mas ele clama de uma maneira totalmente diferente. Ele ouve Jesus o Nazareno, mas ele se põe a clamar segundo a Bíblia de que forma? Jesus, filho de... Eu não sei se foi porque eu aprendi com o Marcos, mas eu sou bem detalhista. Eu gosto, quando leio a Bíblia, eu começo a questionar alguns pontos. Por que ele escuta de uma maneira e põe-se a clamar de outra? Aqui nós encontramos nessa expressão, Jesus o Nazareno, na Bíblia. É meio que nós poderíamos dizer hoje como que uma expressão um pouco depreciativa a respeito do ministério de Cristo. As pessoas nos tempos de Jesus, e até hoje elas têm esse mau costume, o que nós chamamos hoje de preconceito, e eles relacionavam Jesus com o lugar de onde ele vinha. Por isso que eles chamavam Jesus o... Nazaré não era um grande centro econômico dos dias de Cristo, não era um centro religioso, era uma cidade humilde, um reduto de pescadores, de carpinteiros como José. E fora de Nazaré que Jesus havia saído. E as pessoas, em geral, elas usavam essa expressão para, quem sabe, diminuir a importância do ministério de Cristo. Mas a Bíblia diz que Bartimeu ele se põe a clamar de uma maneira totalmente diferente. E uma das coisas que comprovam essa expressão, Jesus o Nazareno, eu não sei quantos lembram aqui, mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 e 46, quando Jesus ele sai a recrutar os seus discípulos, e daí ele recruta Filipe fica feliz, transbordando de alegria, e ele vai em busca do seu melhor amigo, Natanael. E quando ele chega para Natanael, ele diz assim,
encontramos o Messias, o Cristo. A primeira pergunta que Natanael fez para Filipe foi: de onde ele é? E aí Filipe olha para ele e diz assim: de Nazaré. E no versículo 46 ele diz assim: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então você percebe que esse preconceito, ele existe hoje, até os dias de hoje. As pessoas, elas têm o mau costume de relacionar as pessoas, quem sabe, com a região do país que elas vêm, o bairro que elas moram numa cidade, a família o qual elas nasceram. E não era diferente nos dias de Cristo. Mas a beleza do versículo 47 é a maneira como Bartimeu, ele se põe a clamar. Era como que ele diz assim: vocês podem acreditar e entender que Jesus pode ser apenas um nazareno para vocês. Mas para mim Jesus não é apenas um nazareno. Jesus, ele é o Messias. Ele é o meu Salvador. Ele se põe a clamar: Jesus, filho de... A expressão filho de Davi é uma expressão bíblica que é relacionada a Cristo como para identificá-lo como sendo o Messias, o descendente de Davi. De fato, o Salvador que eles esperavam. E nesse versículo nos traz uma lição muito importante. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Será que o Jesus que nós cremos e vivemos é apenas o Jesus que é pregado dos púlpitos das igrejas? Será que o Jesus que eu e você seguimos e acompanhamos em nossa vida é aquele Jesus que apenas tem palavras bonitas quando nós precisamos? É aquele Jesus que está disposto a operar um milagre na minha e na sua vida? Ou será que, assim como Bartimeu, Jesus, ele é o seu e o meu Salvador, aquele que pode mudar totalmente a história de nossas vidas? O versículo segue e diz assim, no versículo 48, diz assim: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já parou para analisar como esse versículo ele é uma realidade em nossas vidas? Quando nós decidimos seguir o caminho de Deus, quando nós decidimos pelo que é bom, pelo que é reto em nossas vidas, muitas pessoas aparecem para nos desencorajar. Muitas pessoas aparecem para nos desmotivar. Ver algumas expressões muito comuns quando se toma uma decisão ao lado de Cristo é: será que é isso mesmo que você quer? Mas será que você vai conseguir ser fiel a Deus? E muitas são as expressões e muitos são os motivos que as pessoas colocam para que nós venhamos a abandonar a vontade de Deus. Mas olha que lição muito preciosa Bartimeu ele nos dá. A Bíblia diz que quanto mais as pessoas repreendiam para que ele se calasse, o que é que ele fazia? Ele gritava mais alto. Nós encontramos aqui um exemplo de perseverança naquilo em que se busca. Ele não parou de clamar enquanto Jesus não o ouviu. Tem você orado, querido, querida, que está aqui nessa manhã de sábado, por alguma coisa, alguma pessoa, um milagre? E nós somos imediatistas, quando nós oramos e as coisas não acontecem como pedimos, nós temos uma grande tendência a desistir de orar. E nós queremos ver o milagre acontecendo no momento em que nós pedimos. Mas aqui nos apresenta uma lição de que nós precisamos perseverar, clamando, insistindo, até que Jesus venha ouvir as nossas petições. Bartimeu, ele continua a clamar, e eu fico imaginando a multidão desencorajando ele. Imagina, nos nossos dias aqui, em nosso meio, você aqui buscando um milagre, clamando a Jesus por um milagre, e alguém do seu lado te diz assim: olha, é melhor você se calar. Porque no meio de tantas pessoas que vieram hoje pela manhã aqui na igreja da Vila Matilde, você acha que Jesus ele vai parar justamente para ouvir o que você está pedindo? Tantas pessoas aqui necessitam de um milagre, vieram aqui buscar bênçãos, e você acha que Jesus ele vai parar para ouvir você? Mas a Bíblia diz que Bartimeu ele continua a clamar até Jesus atender o seu pedido. No versículo 49,
A Bíblia diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É maravilhoso saber que Jesus, ele para ouvir o nosso pedido. No meio de tantas pessoas, ele para ouvir o seu pedido. É interessante que Jesus, ele sempre envia alguém, apesar de muitos serem os que vêm até nós para nos desmotivar, Deus, ele envia alguém para nos alcançar. Você pode perceber, foi assim que aconteceu na sua vida, foi assim que aconteceu na vida. Um dia, Deus, ele usou alguém, ele enviou alguém para alcançar você e sua família. Um vizinho, um amigo, um membro da sua família, mas ele usou alguém. Isso mostra que ele para ouvir o nosso clamor e atender o nosso pedido. Versículo 50. Após Jesus parar e chamar a Bartimeu, versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Duas coisas me chamam a atenção no versículo 50. Primeiro, o que tem a ver capa com o encontro de Bartimeu com Jesus? Por que Marcos, ele enfatiza no versículo 50 que ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus? Nos tempos, e até hoje, no Oriente, a capa ela é um acessório, uma peça de roupa imprescindível. Ali, por ser uma região geograficamente ali diferente, ali tem um clima bem diverso. De dia, o quê? Calor, muito calor. E como é à noite? Muito frio. E eu fico imaginando que a capa fosse a peça de roupa, e como o autor já disse que ele era mendigo, talvez fosse a única peça de roupa importante que ele tivesse. E seria com essa peça que ele se protegia do calor exaustivo do dia e do frio abrasador da noite. E agora, o autor bíblico diz que Bartimeu, ele lança de si a sua capa para poder ir até Jesus. Eu fico me perguntando, por que será que Bartimeu, ele teve que lançar essa capa para ir até Jesus? A resposta que eu chego é que ele não queria que nada o pudesse dificultar o seu caminho até se encontrar com Jesus. No lugar dele, eu faria diferente. Ainda mais sendo um mendigo pobre, eu iria ali, quem sabe, ter a preocupação de pegar ali as moedinhas que havia ganhado, sair ali reunindo os meus pertences para no meio da multidão ninguém roubar, para poder ir até Jesus. Mas olha que lição, esse homem, ele nos apresenta aqui no texto. Ele lança de si a sua capa, aquilo que ele tinha, para poder ir até Jesus. Eu aprendo uma lição com essa atitude de Bartimeu. A lição é que todos nós temos capas ou capa que muitas vezes dificultam a nossa vida de ir ter um encontro íntimo, especial com Cristo. Para alguns a capa do egoísmo, para alguns aquela dificuldade de conceder o perdão, para alguns, quem sabe, os bens e as coisas desse mundo, as diversões. Não estou aqui para especular qual seja a capa de ninguém. Você sabe qual é a sua. Você sabe que se você quiser ter um encontro com Jesus nessa manhã de sábado e durante o processo da sua caminhada cristã, você precisa lançar da sua vida a sua capa. Eu sei das minhas, e eu sei que se também eu quiser ter um encontro com Jesus e viver lado a lado com Ele, eu preciso lançar fora essas capas. Você está disposto ou disposta nessa manhã a pedir a força, o poder de Deus atuando na sua vida, para que você venha a se desvencilhar das capas que têm atrapalhado a sua vida ao lado de Cristo? Bartimeu, ele esteve disposto, ele lançou de si a capa. E olha a forma como Bartimeu, ele se põe a ir à presença de Jesus. A Bíblia diz que ele levantou-se como? De um salto. Olha só a alegria que Bartimeu ele sentiu ao ser convidado por Jesus. Ele não queria que nada e nem ninguém o atrapalhasse.
e ele foi com toda alegria se encontrar com Jesus. Chegando à presença de Cristo, no versículo 51, Jesus, ele pergunta para Bartimeu: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Olha a resposta de Jesus no versículo 52. Na primeira parte do versículo 52, o que Jesus diz? Jesus diz: vai, a tua fé te... Nós encontramos agora uma segunda aparente incoerência no texto. Jesus se encontra com Bartimeu e diz assim: olha, o que é que você quer que eu faça? A Bíblia diz que Bartimeu olha para Jesus e diz assim: olha, mestre, eu quero voltar a ver. Não é assim que o texto bíblico diz? Mas olha a resposta de Jesus: vai, a tua fé te... Eu imagino que a resposta lógica seria: meu filho, volte a ver. Não era assim? Ele pediu para voltar a ver. E a resposta de Jesus é: vai, a tua fé te salvou. Por que será que Jesus responde de uma maneira totalmente diferente do que se é esperado? É porque Jesus, ele conhece profundamente qual é o verdadeiro pedido que vai no íntimo do seu e do meu coração. Às vezes, quando eu olho para esta cena, para essa passagem da Bíblia, a respeito da resposta de Jesus, eu lembro daqueles momentos do culto de quarta-feira, quando nós vemos até a igreja, ele chega àqueles momentos dos pedidos de oração, e você já percebeu como é que funciona? Os pedidos são feitos, mas você acha que o pedido que vai realmente no íntimo do nosso ser, nós expressamos em palavras? Claro que não. Primeiro porque alguns de nós, e nós como um todo, temos vergonha de fazer o pedido realmente que vai no nosso ser. Nós temos medo de sermos mal interpretados, julgados pelas pessoas, e por isso nós só fazemos aqueles pedidos que nós sabemos que as pessoas podem ouvir. Mas aquele pedido que fica no íntimo do ser de cada um de nós, é a esse pedido que Jesus ele ouve. É a essa necessidade que ele deseja sanar em nossas vidas. E foi justamente por isso, Jesus sabia que Bartimeu, ele queria voltar a ver. Sabia ou não sabia? É claro que ele sabia. Mas Jesus, além de saber da necessidade física daquele homem, ele sabia também que aquele homem, quem sabe, era uma pessoa oprimida, angustiada pelo pecado, uma pessoa que tinha um sentimento, quem sabe, de culpa, um pesar, um fardo que carregava há tanto tempo, e era esse pedido que Jesus ele desejava resolver. E é por isso que na expressão ele diz assim: meu filho, vai, a tua fé te salvou. Jesus, além de curá-lo, Jesus oferece uma coisa que todos nós desejamos muito. O quê? Salvação. Querido, Deus ele deseja abençoar a cada um de nós? Óbvio que sim. Mas de que adianta as bênçãos de Deus se nós não formos salvos? Às vezes nós suplicamos a Deus por um milagre na nossa vida, mas de que valerá um milagre na sua e na minha vida, se não for para efetuar a salvação na minha e na sua vida? Eu aprendi uma coisa na Bíblia, que Deus, ele sempre associa milagres, bênçãos com salvação. Além de abençoar, além de realizar um milagre, ele deseja salvar a cada um de nós. E nós precisamos ficar atentos com isso, porque isso é uma oportunidade preciosa que Deus nos concede. A senhora White, ela diz no livro Mensagem ao Jovem, ela diz assim: Deus, ele dá as oportunidades. E ela diz assim: o sucesso vai depender do que você vai fazer com elas. Deus está nos dando nessa manhã de sábado uma nova oportunidade. E o que você, querido, o que você, querida, irá fazer com essa oportunidade? Bartimeu, ele agarrou a oportunidade que ele teve de ter um encontro com Jesus. Ele foi curado, mas mais do que isso, ele foi salvo para a glória de Deus. Amém? Mas, no finalzinho do versículo 52, nós encontramos a atitude de uma pessoa verdadeiramente convertida. Olha só, após Bartimeu, ele ser curado,
Olha só o que a segunda parte do versículo 52 diz. Diz assim: e imediatamente tornou a ver, e fez o quê? E seguia Jesus. Esse homem não tinha família, não? Esse homem não tinha amigos que há tanto tempo ele desejava ver? E agora, depois de curado, ao invés de buscar a sua família, buscar os seus amigos, ele faz algo totalmente diferente. A Bíblia diz que ele passa a seguir a Jesus onde quer que Jesus fosse. Ou seja, em outras palavras, ele se candidatou a ser discípulo de Jesus, a ir onde Jesus ia. E essa é a verdadeira atitude de uma pessoa convertida. Quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela recebe o milagre de Jesus, ela vai onde quer que Jesus lhe peça. Ela faz o que Jesus pede. Ela obedece, ela tem prazer em fazer a vontade de Jesus. Mas existe uma particularidade da história de Bartimeu que nós não encontramos na Bíblia quando nós lemos. Nós só podemos perceber analisando o contexto da história de Bartimeu. Sabe que detalhe é esse? É que o encontro que Bartimeu ele teve com Jesus, ele foi uma oportunidade, um encontro único. Quando Marcos ele inicia a história, ele diz que foram para Jericó. Não era o objetivo de Jesus ou de seus discípulos permanecer na cidade de Jericó. Jericó era apenas uma cidade que estava no percurso do caminho principal que Jesus desejava chegar a Jerusalém. E no caminho de Jerusalém se encontrava Jericó. E a oportunidade que Bartimeu ele teve com Jesus foi a única. Quando você olha para a Bíblia aqui, no capítulo 11 seguinte aí, você vai ver que o que segue é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós sabemos o que acontece. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele celebra ali a última Páscoa com seus discípulos. Ali ele é traído, ele é preso, sentenciado à morte, crucificado e morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E a Bíblia diz que 40 dias após a ressurreição de Jesus, Jesus ali do Monte das Oliveiras, ele volta para o céu. Em nenhum momento mais, querido, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Jesus, ele voltou novamente a Jericó. Foi uma oportunidade única. Você já imaginou se Bartimeu e o outro personagem que a Bíblia cita ali, Zaqueu, que moravam ali na cidade de Jericó, eles não tivessem aproveitado a oportunidade do encontro com Jesus e de entregar a vida deles nas mãos de Jesus? Eles nunca mais teriam tido essa oportunidade. Não estou aqui dizendo para ninguém que hoje seja a sua última oportunidade, mas cada oportunidade que Jesus ele coloca diante de cada um de nós é uma oportunidade única. Ela não vai se repetir nunca mais. O dia, a hora, o ambiente, o lugar, a situação. Mas em alguns momentos, e no caso aí, a Bíblia conta de Bartimeu, foi uma oportunidade única. Com certeza, se ele não tivesse aproveitado essa chance, ele teria perdido o privilégio de ter sido curado e também o privilégio da salvação. Sabe, a história de Bartimeu traz inúmeras lições. Nós poderíamos passar um bom tempo aqui enumerando lições, enumerando alguns aspectos dessa história que chamam muito a atenção. Mas já pensou como que um homem cego tem inúmeras lições para cada um de nós? Nós enxergamos muitas vezes visualmente, mas não conseguimos ver como Bartimeu ele enxergava espiritualmente. O tempo vai se passando, os dias, os meses, vai chegando a cada final de ano. E como é que estão as nossas vidas? Qual a maneira que temos vivido e a maneira que temos seguido a Jesus? A cada um de nós, Jesus ele faz um convite especial. É o convite de aceitá-lo hoje.
É por isso que na Bíblia só existem 3 expressões no Novo Testamento que dizem respeito a uma entrega total ao lado de Cristo. São elas: hoje, agora, não demores. Por que deixar para amanhã? Por que não aceitar agora? Por que demorar? O convite ele é feito a cada um de nós. Então, uma frase que eu gosto muito que diz assim: se o hoje de Deus é cedo demais para que você aceite, talvez o seu amanhã seja tarde demais para que ele aceite. Por isso que a oportunidade, queridos, é hoje. É o seu desejo nessa manhã de sábado ter um encontro, não apenas nessa manhã com Jesus, mas um encontro que venha perdurar toda esta vida e no porvir a eternidade. É o seu desejo? Eu gostaria de orar por você. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Depois nós iremos ter uma música e depois nós iremos orar de novo. Oração nunca é demais, não é verdade? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos. Santo e poderoso Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Nós estamos nessa manhã de sábado, ó Deus, porque a tua graça e a tua misericórdia alcançaram a cada um de nós. Foi o teu Santo Espírito que nos trouxe até aqui. Porque o Senhor deseja nos abençoar, o Senhor deseja operar um milagre em nossas vidas, mas acima de tudo, ó Deus, o Senhor deseja salvar a cada um de nós. O Senhor deseja nos conduzir pelos portais da Cidade Santa para desfrutarmos uma vida eterna ao teu lado. Mas nós temos dificuldades. Quem sabe nós precisamos lançar de nossas vidas as capas que estão nos atrapalhando de termos um relacionamento íntimo e verdadeiro ao teu lado. Que o Senhor nos ajude a lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha. Que o Senhor venha nos dar força, poder, que o Senhor venha nos dar coragem, mas, acima de tudo, que o Senhor venha nos conceder a porção diária do teu Santo Espírito. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajude a termos a cada dia um encontro com Jesus. Fazemos dele não apenas o Nazareno em nossas vidas, mas fazer dele o Filho de Davi, o nosso Senhor e Salvador. São essas bênçãos que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Para complementar esta linda mensagem, vamos entoar o hino de número 93, Precioso é Jesus para mim. Jesus, o meu Rei Salvador, a Ele
Senhor, muito obrigado pelos momentos que desfrutamos aqui em Tua presença. Nós queremos Te pedir o Teu auxílio, a Tua direção, o restante de sábado que iremos desfrutar. E o Senhor venha nos despedir daqui para os nossos lares, mas que o Senhor nunca venha nos despedir da Tua presença. Que o Senhor venha nos acompanhar onde quer que formos. Fica conosco, ó Deus, nós suplicamos essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus
desça em mim.